E quando a gente chegou, que o navio, que o barco que a gente estava parou, o rapaz jogou uma boia e falou assim, ó, a maré ela tá forte, a maré tá arrastando e a boia que foi jogada faz um raio de 50 metros em volta do navio, em volta do barco, né? E nesse raio é a zona de segurança de vocês. Não ultrapasse esse raio por conta da força da maré, senão ela vai arrastar você e você vai ter dificuldade de voltar. E eu, mergulhador profissional, botei aquele coletinho laranja, pulei na água com meu snorkel e fiquei ali boiando, vendo os peixinhos, vendo os corais e viajando naquela imensidão do oceano ali. E cara, quando eu levantei a cabeça para fora da água, para olhar aonde eu estava, a boia já tinha passado há muito tempo. Tipo, eu estava quase o dobro da distância. Os 50 metros até a boia, eu já tinha passado quase 50 metros depois da boia. E eu não nadei. Eu só coloquei o snorkel e fiquei boiando, distraidamente, olhando o fundo do oceano. E foi muito constrangedor, né? Que quando eu percebi onde eu estava, eu comecei a nadar tentando voltar. E eu nadava para não continuar indo embora, para ficar no mesmo lugar. E a Dani, minha esposa, ela quando deu falta de mim, quando ela percebeu que eu não estava por perto, né? Ela, professora de educação física, né? Uma exímia nadadora, foi até mim, chegou lá, tentou me trazer, só que eu já estava cansado, já estava fadigando, já estava começando a ficar nervoso. E a Dani, então ela me deixou lá boiando e devagarzinho indo embora e voltou pro barco para pedir ajuda. Aí o cara lá do barco pulou no mar, foi nadando até mim, me virou de barriga para cima e voltou me arrastando no meio de todo mundo. Mais de 200 pessoas dentro do barco e vem eu sendo arrastado no meio da galera. Por que Deus, né, colocou essa história, trouxe esse acontecimento ao meu coração para compartilhar com vocês? Porque se a gente não entender a força da maré, se a gente não entender as marés, a gente pode ser arrastado, a gente pode ser levado, e muitas vezes para voltar, quando é possível voltar, a gente vai precisar de ajuda. Então não sei, né, se você que está em casa foi arrastado para tão longe, a ponto de você não conseguir voltar sozinho. Se você não consegue voltar sozinho, é hora de deixar o orgulho de lado e pedir ajuda. É hora de você pedir que alguém te busque, te tome pela mão e te arraste de volta. E se você está aqui, né, por algum convite, você não frequenta, não costuma frequentar aqui a casa, meu irmão, agradece que você conseguiu voltar e para de ficar distraído com o fundo do oceano. Tem duas coisas, né, que a gente pode fazer. A gente pode estar distraído com o fundo do oceano, distraído com o mundo, ou então a gente pode estar focado no propósito. E ali eu estava distraído, eu fiquei distraído com o fundo do oceano. E eu perdi o foco, eu perdi a visão do meu ponto de segurança, que era o barco. E quantas vezes, né, a gente distrai, a gente entra para a nossa rotina, para a nossa faculdade, para os nossos filhos e uma série de coisas, e a gente acaba se distraindo daquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero compartilhar um pouco da história de um cara, meu irmão, esse cara, nada distraía ele, nem coisas boas e nem coisas ruins. Era um cara indistraível. Sei que não existe, tá? Mas o cara não tinha como ser distraído. É o apóstolo Paulo. Tem um texto muito bacana
bacana para quem lê, mas terrível para quem viveu, né? Que está ali no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Eu vou ler para você, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler até o versículo 28. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, o apóstolo Paulo falando, né? Mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez e 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades e em deserto e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam meus irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse cara, ele não estava mergulhado, distraído com o mundo. Ele estava ligado no propósito. Mas mesmo ligado no propósito, tinha inúmeras coisas que podia fazê-lo desistir, podia fazê-lo não querer continuar, não querer perseverar. Como ele mesmo diz, né? Não querer completar a carreira, ou não guardar a fé. Mas ele se manteve firme, a despeito das dificuldades, a despeito das tribulações. E hoje, né, uma pergunta que eu gostaria de respondê-la através da palavra de Deus é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já parou para se perguntar? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque o apóstolo Paulo, um homem de Deus, passou por tanta tribulação, por tanta dificuldade, por tanta perseguição. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu sei que quando a gente vai para outras cartas, né? Quando, por exemplo, a gente pega Filipenses. Você pegar o capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, para mim, Paulo resume o que é a vida cristã. Se você ainda não sabe o que é a vida cristã, Paulo resume em um versículo: viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é um cara que não estava preso àquilo que podiam fazer com o corpo natural dele, com o corpo físico dele. Um cara que não estava detido na atmosfera natural. É um cara que já estava morto. E com um morto você não consegue matar um morto. Você não consegue afligir um morto. Então ainda, né, ele também vai falar que ainda que o homem exterior, ou seja, ainda que a sua carne, ainda que o homem exterior, ele esteja a se desgastar, ele esteja a se corromper, ainda que a nossa carne, ela esteja sendo desgastada, ela esteja envelhecendo, ela esteja sendo corrompida por conta do passar dos anos, ele dizia, né, o meu homem interior, ele se renova de dia em dia. A perspectiva de Paulo não estava na terra, a perspectiva de Paulo estava no céu. Mas ele sabia que tinha um propósito na terra. Tanto que quando ele fala, melhor para mim seria partir e estar com Cristo. Mas para proveito dos irmãos, eu vou ficar. E enquanto eu ficar, eu vou viver Cristo. E muitas vezes, né, a gente perde a expectativa do céu quando o dia mau chega, porque a gente não está conseguindo viver como o apóstolo Paulo viveu.
entendendo que viver aqui não é para as nossas próprias vontades, viver nessa terra não é para o nosso próprio desejo, viver nessa terra é para Cristo. O que vai se comparar à eternidade? O que são os nossos 70, 80? A Bíblia fala, né, que passar disso é enfado e canseira. O que são os nossos, vamos colocar lá, no máximo, 100, 120 anos, perto dos primeiros 1000 anos que você vai viver com Cristo na eternidade. Então, 1000 anos é pouco? 1 milhão de anos, 1 bilhão, 2 bilhões, trilhões, 4 trilhões. Meu irmão, acabou a contagem de anos. É uma eternidade para viver com Ele. E para isso, a gente precisa o quê? Ter um encontro com Cristo, que é Cristo que salva a nossa alma. É Ele que redime a nossa vida. É Ele que nos compra de volta para Deus. Então, quando a gente faz essa pergunta, né? Por que coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso é uma pergunta que muitas vezes a gente encara ela com dureza, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que nesse momento no Afeganistão milhares de pessoas estão lá no aeroporto? Por que nesse momento no Haiti centenas de milhares de pessoas estão desabrigadas, estão morando em tendas improvisadas sem saber o que vai ser do próximo dia? Por que nesse momento centenas, milhares de pessoas estão internadas em UTIs, em CTIs, por conta da Covid? Por quê? E muitas vezes a gente olha para algumas dessas pessoas e fala: fulano não merece, fulano não merece, ele é bom. Por que coisas boas acontecem com pessoas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que isso está acontecendo com fulano? Por isso nós precisamos de Jesus. Esse é um dos motivos pelo qual nós precisamos de Cristo. Tem uma coisa que aconteceu por causa da nossa desobediência, que é chamado pecado. E quando o pecado entra no mundo, entra junto com o pecado a morte e as mais variadas doenças. Então essas coisas que nós vemos, isso acontece porque o homem saiu do plano original de Deus. Deus queria que o homem governasse sobre a terra. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. Gênesis 2, capítulo 15, versículo 15. O homem foi colocado sobre a terra para cultivar e guardar, para fazer florescer, para desenvolver, para que a terra fosse esplendorosa. Mas por causa da nossa desobediência, por causa da vontade de fazer aquilo que não deveria ser feito, o homem vai e peca, e o pecado traz consequências. E a gente hoje, eu sei, né, o nosso coração anseia por vivermos essa realidade do céu, e a gente consegue trazer parte dessa realidade do céu aqui para a terra. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o Espírito Santo revela parte disso para a gente. Se você ler a sequência do versículo, ele diz que o Espírito, ele revela parte disso. Então nós temos amostras grátis do que é o céu. Nós conseguimos viver parte do céu aqui na terra. Mas por mais que a gente viva coisas boas, coisas que diz respeito ao céu na terra, aqui ainda não é a nossa morada. O céu é a nossa casa. O céu é a nossa morada. Então a gente vai continuar com essas indagações do porquê. Enquanto a gente não tiver perspectiva de que a morte não é o fim, a morte é o lucro, que o apóstolo Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Enquanto nós tivermos essa perspectiva de que a morte é o fim, de que a morte acabou, morreu, acabou, a gente vai continuar aflito. É lógico, a saudade bate, o desejo de estar junto bate, mas nós não somos seres mortais. A tua alma, a nossa alma ela é imortal.
Ela foi feita para viver para sempre. Só que hoje nós habitamos nesse corpo. Esse é o carro que conduz a nossa alma, o nosso corpo. E Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, ainda o dia, que esse tabernáculo terrestre, o dia que essa barraca terrestre, o dia que esse corpo terrestre se desfizer, Deus está preparando para mim e para você um corpo glorificado, um tabernáculo celestial. Hoje o nosso corpo corresponde à natureza da terra. O nosso corpo, ele é composto pelos mesmos elementos da terra. Composição de quantidade de líquido, quantidade de massa, os componentes químicos. O nosso corpo, ele é feito pela mesma matéria da terra. Um dia nós vamos habitar no céu e nós receberemos um corpo feito para o céu, um corpo com as mesmas matérias, com os mesmos elementos do céu. Não me pergunta o que é isso, mas é isso que a Bíblia deixa de pista para a gente. Agora, por conta das tribulações, por conta das dores, por conta dos sofrimentos, por conta das perdas, muitas vezes a gente agarra nesse mundo e não consegue olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Gente, bota a mão no teu coração e repete comigo: viver é Cristo e morrer é lucro. Não que a gente vá buscar a morte. Eu quero viver o máximo que eu conseguir nessa terra para abençoar e servir o máximo que eu puder de pessoas. Mas se em algum momento o Senhor quiser me recolher, eu estou voltando para casa. Eu estou indo embora. E não vai ser o fim. Não vai ser nenhuma pausa. Porque é o momento que você fecha, quando você fecha os teus olhos na tua casa, na noite, para dormir, aquele dia que você está cansado, que você abre os olhos e está de noite ainda, você não tem noção de quanto tempo passou. Você não sabe se passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, se já está na hora de levantar. Se você não tiver um relógio, se você não tiver a luz do sol na tua janela, você fica desorientado. Você fica desorientado, porque você entra no estágio que não tem mais importância a quantidade de tempo que está passando. Então, quando a gente fechar os nossos olhos aqui, a gente sai do Cronos, a gente sai desse tempo que a gente conhece, do cronômetro, do Cronos, do tempo natural, e a gente entra no Kairos, a gente entra no tempo de Deus. E acabou, a gente fecha aqui, abre lá e não tem noção do que aconteceu. E não vai ser, eu passei. Não, já está na presença do Pai. Às vezes a gente fala que Deus é onipresente, E a gente tem a ideia de um Deus onipresente, é que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a onipresença de Deus é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, no presente, no passado e no futuro. Então, quando a gente entrar no tempo de Deus, meu irmão, está tudo na palma da mão de Deus. Acho que por muitas vezes a gente subestima quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus. A gente não consegue entender a grandeza de quem é Deus. E a gente tenta colocar, como se tentássemos colocar um oceano numa latinha de refrigerante. A gente tentando colocar Deus dentro da nossa cabeça. Não cabe. Não cabe. Tanto que na eternidade a gente vai glorificá-lo e a gente vai dizer santo, santo, santo. E quando olharmos para Ele, santo, santo, santo. E quando olharmos para Ele, sempre vai ter uma nova perspectiva, sempre vai ter algo novo, sempre vai ter algo esplendoroso, sempre vai ter algo majestoso, do qual a gente não vai conseguir parar de dizer santo, 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 santo. E é esse Deus que nos faz esse convite de vivermos acima das circunstâncias nessa terra. O convite é: a amarela está virando. A gente está entendendo, a gente está recebendo uma nova mentalidade. Não mais a mentalidade dessa terra, não mais a mentalidade que traz a expectativa dessa terra. A gente está recebendo uma mentalidade que traz a expectativa do céu. A amarela está virando,
uma nova mentalidade. A nossa mentalidade, ela está virando. Esses 10 dias aqui no Shockwave vai ser uma injeção em você, para que nós possamos sair daqui, para que a gente saia daqui com uma nova mentalidade. Uma mentalidade do céu e não mais a mentalidade da terra. Não ficar mais aflito por conta das dificuldades que passamos. Não ficar mais entretido com as ofertas que esse mundo tem para você. Não ficar ali distraído, sem conseguir enxergar o propósito, sem conseguir enxergar a missão, sem conseguir enxergar o destino que Deus separou para você. Mas nós estamos tendo a nossa mente renovada para viver acima das circunstâncias aqui nessa terra. Amém? Amém? Essa semana, um amigo, que ele está até aqui, eu acredito que quando eu ler, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ele me deu um exemplo bem prático disso que eu estou falando. Olha só que interessante. A gente faz parte de um grupo no WhatsApp, e um amigo lá desse grupo colocou a foto de uma mulher para a gente estar orando por ela, porque ela foi diagnosticada com câncer, e para a gente estar intercedendo pela vida dela. E sempre que eu recebo esse tipo de notícia, a primeira coisa que vem no meu coração é a expectativa da cura. Sempre é a expectativa de que eu creio num Deus que continua fazendo milagres. Domingo eu fui à casa de um casal amigo nosso, eu e Dani, eu e minha esposa, a gente foi à casa desse casal, e a gente descobriu também que esse casal foi diagnosticado, esse casal não, né? O menino, ele foi diagnosticado com leucemia. E ele compartilhando ali com a gente, e na hora que ele falou, foi uma notícia teoricamente ruim, né? Mas me deu vontade de rir, de sorrir. E ele falou: eu tenho receio de ficar falando isso para as pessoas, porque as pessoas ficam me tratando com pena, e eu não gosto de ser tratado com pena, eu não me sinto à vontade com isso. Mas me deu vontade de rir, por quê? Porque eu não vou tratar ele com pena. Porque eu tenho a perspectiva, eu tenho a expectativa de um Deus que cura, de um Deus que pode intervir nessa situação. Mas como Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda que não cure, meu irmão, se ele me curar, eu vou viver para a glória dele. Se ele não me curar, eu estou voltando para casa. Viver é Cristo e morrer é lucro. Aí quando colocaram lá nesse grupo a mensagem dessa senhora que foi diagnosticada com câncer, logo na sequência esse amigo meu colocou essa mensagem aqui, ó: passei por esse processo de câncer e quimioterapia e quase morte. Eu sei na pele o que ela está sentindo, mas a minha âncora estava em Jesus. Se eu fosse curado, glória a Deus, e se não, eu estaria com Jesus na glória. Eu oro pedindo a Deus que ela seja curada, mas o mais importante é que ela seja salva, crendo no Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter diante das dificuldades. O apóstolo Paulo tem inúmeros textos. Ele fala, ele deixou, né, a dica. Em um dos textos dele, ele diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse foi o segredo que ele descobriu. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldade e eu posso ter prosperidade. Eu posso ter o que comer e não ter o que comer. Eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Não eram as circunstâncias que fortalecia Paulo, era o Deus a quem ele cria, era Cristo que fortalecia Paulo, e ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Então, quando o dia mal chegar, e a gente for tentado a murmurar, tentado a nos distanciar de Deus, tenha em mente o seguinte: todas as coisas cooperam para o nosso bem. As coisas boas e as coisas ruins estão servindo para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos trabalhar, para que a gente possa viver eternamente com Ele. Então, ao invés de desistir, ao invés de se desesperar, ao invés de criar desesperança no seu coração, não, declara: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não são as circunstâncias que me fortalecem, não são as boas notícias que me fortalecem, não é a minha despensa cheia que me fortalece, não é a minha saúde que me fortalece, não é essa barraca, não é esse corpo que me fortalece. Quem me fortalece é Cristo Jesus, e eu posso todas as coisas nele. Ele não nos prometeu nessa terra que nós seríamos isentos de dificuldades. Pelo contrário, João no capítulo 16 diz que, no final do capítulo 16, diz que nós passaríamos por aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um dos salmos mais conhecidos no Brasil, né? Acredito que no mundo, Salmo 23, começa ali, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no versículo 4, fala o quê? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O que vai acontecer se eu andar no vale da sombra da morte? Eu não vou temer mal algum, porque o Senhor é comigo. Ainda que a notícia seja ruim, como o profeta, né, como Abacuque declara, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que, qual é o ainda que da sua vida? Qual é o ainda que desse momento? Ainda que o meu pai não se recupere, ainda que eu nunca mais veja a minha esposa, ainda que eu nunca mais veja o meu filho, ainda que eu não seja curado dessa doença, ainda que, qual é o seu ainda que? Ainda que não aconteça, todavia, entretanto, eu continuarei me alegrando e glorificando o Deus da minha salvação. Não é as circunstâncias que vão dizer quem nós somos. Se você abrir a Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, homens foram cerrados ao meio. O próprio apóstolo Paulo, 60 anos depois de Cristo, a história diz que ele foi decapitado, cabeça cortada fora do corpo. Meu irmão, homens perseguidos, homens esmagados, homens crucificados. E hoje, o que nos afasta da presença de Deus? A gente não vive esse nível de perseguição aqui, como ainda existe em alguns lugares do mundo, como a gente está vendo as notícias começando a apontar para que isso vá acontecer no Afeganistão. Mas muitas vezes o nosso embaraço com as coisas belas dessa terra, como o meu embaraço com o fundo do mar, nos afasta da nossa salvação, nos afasta do nosso ponto de segurança, nos afasta do barco que vai conduzir as nossas vidas de volta para casa. A nossa casa não é essa terra.